Hoje nós vamos fazer uma maquiagem natural chique. Aquela maquiagem natural, elegante, que é leve, mas também tem aquele toque, né, de maquiagem não muito simples. E é isso que eu quero ensinar aqui pra vocês hoje. Bora lá? Bom, vai ser uma preparação de pele bem simples pra vocês verem que nem sempre a gente precisa fazer tanta coisa. Vou começar limpando a minha pele com o tônico adstringente da Nivea. Eu acabei de lavar, mas eu gosto de limpar mesmo assim, porque eu acho que só assim a limpeza fica 100%. E hoje nós só vamos limpar e hidratar a nossa pele. E eu não sei na cidade de vocês aí, mas aqui tá bem frio, então agora nessa época, principalmente, eu gosto de caprichar muito na hidratação. Vou utilizar aqui o meu potão de CeraVe, que eu tanto amo. E esse hidratante aqui, gente, eu acho que eu já falei pra vocês, que eles falam que é pra pele seca, mas eu acho ele um hidratante leve. Então você pode comprar ele, mesmo se você tiver a pele oleosa, e aí você vai só dosar a quantidade. Eu gosto de aplicar bastante, mesmo a minha pele sendo oleosa. E agora nós já vamos para a nossa base. Hoje eu vou utilizar aqui com vocês essa base em stick aqui da Oceania. Eu acho que eu nunca usei ela, mas eu gosto muito dela justamente por ela ter um acabamento mais natural. Gente, essa cor, ela ficou tão perfeita na minha pele que eu acho difícil isso. Uma base sumir tão bem na minha pele e ela é super fácil de aplicar. E por que eu não quis fazer uma boa preparação de pele antes, assim, com outras coisas, né? Porque boa a gente já fez. Porque quando eu aplico ela, ó, eu aplico arrastando. E se eu tivesse com um primer aqui por baixo, alguma coisa, eu iria arrastar ele todo. E aí, às vezes, né, não ia dar um efeito bom. Por isso eu só hidratei, porque aí o hidratante a pele da gente absorve. Vou aplicar assim e vir com a minha esponjinha e batidinhas. Nossa senhora, quando aplica assim, ela marca totalmente os poros, né, gente? Então a gente tem que espalhar muito bem. Bases em stick normalmente não são as minhas favoritas, mas para um acabamento mais natural, eu gosto bastante. E como essa cor aqui sumiu perfeitamente na minha pele, quando eu quero algo mais natural, eu uso ela. Já vou falar aqui pra vocês que é a tonalidade bege. Eu vou fazendo uma aplicação assim no rosto mesmo. Não aplico pouquinho demais, porque eu sinto que se eu aplicar muito pouco, eu não consigo espalhar ela bem. Porque base em stick é um pouquinho mais difícil, mais chatinho de espalhar. Então eu coloco uma quantidade razoável e se eu precisar eu pego aqui também. E aí a gente vem com batidinhas. Não é porque arrastou a base no rosto que você tem que arrastar a esponja também, tá? Volte com as suas batidinhas. Essa base, gente, eu gosto muito de utilizar ela também, às vezes, só como corretivo. No dia a dia, eu aplico ela só abaixo dos olhos. Acho que fica muito bom, não marca muito as linhas. Ela é maravilhosa, viu? E eu vou fazendo a aplicação, intercalando a aplicar no rosto e vir com a esponjinha. E assim, vocês conseguem perceber o tanto que ela fica natural e bonita na pele? Ela deixa um viço muito bonito, inclusive se a pessoa não gostar de pó, já nem precisa selar, como eu gosto muito, eu vou selar. Mas uma dica que eu quero dar pra vocês pra ter um acabamento natural na maquiagem, principalmente na pele, é a esponja, tá, gente? Eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu sempre gosto de utilizar ela umedecida. Essa aqui, por exemplo, agora que tá nesse tempo frio, vocês vão assustar, mas eu umedeci ontem à noite quando eu fui lavar, e ela tá grande e ótima. Então não molhem na hora, eu acho que isso interfere muito no acabamento. E ela seca piorou, porque aí ela fica dura. Então eu gosto dela úmida sempre antes. Outra coisa interessante também é de vocês não esquecerem de dar os acabamentos, pescoço, cantinho de nariz, para ficar aquele acabamento natural. Então nada de base só no rosto. De corretivo não é novidade para vocês que eu tenho um favorito e ele é o da Ruby Kisses, por isso eu sempre gosto de utilizar ele. Eu acho que ele deixa um acabamento leve e bonito. Vou aplicar aqui nas minhas olheiras, vocês sempre perguntam a minha tonalidade, eu gosto de usar a 25, só que aí eu venho com um pouquinho de outro mais claro para dar uma iluminada, porque esse aqui ele fica mais próximo do meu tom. Eu aplico tudo junto, ó, esse aqui é bem mais claro, aí já faz essa cobertura mais iluminação que dá certo para mim que não tenho tanta olheira, tá? Se você tem muita olheira, talvez você precise fazer um passo aí mais diferente. Me contem aqui se vocês têm muita olheira, se vocês querem um tutorial com mais cobertura e que ajude vocês a cobrirem também. Inclusive, esse tutorial aqui, vocês que escolheram, né? Vocês que votaram. Então, tô sempre trazendo aqui coisas que vocês gostam.
Antes mesmo de terminar de espalhar aqui, eu aproveito que a minha esponja tem um restinho, ó. Eu já uso aqui onde eu preciso de mais cobertura. Eu tô com uma espinha aqui e uso aqui também um pouquinho. Então, não precisa de vocês adicionarem mais produto, vocês podem utilizar a sujeirinha da sua própria esponja para fazer a iluminação do restante do rosto. Corretivo aplicado, bora pro próximo passo. Vocês sabem que, como de costume, agora é a hora que eu gosto de fazer a aplicação de blush. Pode ser líquido, cremoso, blush em pó, tanto faz. Hoje eu vou utilizar em pó com vocês. Eu acho que eu já trouxe esse blush aqui e eu gosto do tom dele justamente por ser um tom mais natural, assim, um coralzinho que leva pro laranja, mas também tem um pouco de rosado. Eu acho que ele tem um equilíbrio muito bom. E blush em pó é mais fácil de aplicar, não vou mentir pra vocês. Eu aplico aqui na minha maçãzinha e jogo aqui pra trás. Eu acho que pra uma maquiagem com aspecto um pouco mais natural, aqueles blushes rosa exagerados talvez não combinem tanto. Por isso é interessante que você utilize um tom que complementa mais a sua pele, né? Que não puxe nem muito para um lado e nem muito para o outro. Aí eu faço a aplicação com batidinhas, porque a pele tá úmida. E aí fica marcado mesmo, tá? É completamente normal, porque é uma coisa em pó em cima de uma coisa úmida. Por isso a gente vem com a esponjinha e assenta ele melhor com batidinhas, ó. É muito simples. Inclusive, se você errar, existem formas de consertar que é assim. Então, eu sempre gosto de aplicar tudo em cima da base molhada, que não tem erro. Vou vir agora com um pouquinho de contorno. Minha intenção é não deixar ele muito marcado. Vou utilizar esse lindão aqui da Mascavo, que eu, desde que eu comprei ele, eu ando só usando ele. Gente, muito bom mesmo. Tiro o excesso e venho atrás do blush com batidinhas. Ele é a tonalidade perfeita para tom de pele mediano, assim como o meu. Acho que ele é a tonalidade número 2. Eu aplico aqui bem atrás do blush sem criar muita marcação. Vou também um pouquinho no queixo. Vou também na testa. Eu sempre faço um mais gordinho aqui para poder afinar quando chega aqui em cima. Eu percebo que as pessoas têm medo, ó, de pintar aqui. Eu pego mais ou menos do meio da sobrancelha, jogo aqui para trás, faço essa junção aqui do que eu já fiz e aí vou bem fininho aqui em cima. Ó, e aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Gente, me contem aqui abaixo se vocês fazem maquiagem para trabalhar, se o trabalho de vocês exige ou se vocês gostam. Tô pensando em trazer também uma maquiagem para trabalho, que é muito importante, né, gente? É a maquiagem que a gente vai usar todo dia, então eu quero saber se vocês utilizam maquiagem para isso. Eu vou aproveitar também esse pincel para fazer aquele famoso contorno no nariz mais sutil. Pinto aqui a pontinha e contorno aqui as laterais. Eu quase nunca utilizo um pincel menor para fazer o contorno do nariz, porque eu acho que fica muito forte. E aí é óbvio que a gente quer diminuir, né? Mas a gente também não quer que as pessoas percebam que a gente tá tentando diminuir. Então tem que ter um equilíbrio aí nesse nariz. Venho com a esponjinha e limpo aqui, ó, nas bordinhas e no meio. Agora nós vamos de iluminador e eu não sou a pessoa mais fã de iluminador. Então hoje eu vou utilizar um pouquinho só na pontinha do nariz, que isso aqui eu não abro mão. Eu amo esse iluminador aqui da Ruby Rose, ele é lindíssimo. Ele é dessa linha Crystal Glow e é o tom mais claro, se eu não me engano. Vou aplicar também um pouquinho aqui na minha boca, pra agora a gente já vir selando a nossa pele. Pozinho, vou utilizar com vocês pozinho da Playboy. Sempre que você quer uma maquiagem com acabamento um pouco mais leve, eu recomendo utilizar pós soltos. Pó compacto somente para acabamento, eu vou usar agora para vocês verem. Vou utilizar então com vocês a tonalidade 01. Eu venho antes desmarcando tudo pra gente poder vir selando. Aí eu troco de esponjinha para selar, porque essa da base não dá. Eu venho com um batidinho. Abaixo dos olhos e no restante do rosto. O bom de quando que você faz o blush e o contorno com a sua pele molhada, os locais onde você fez eles, você não precisa selar com pó. Eles já estão selados, então percebam que eu não aplico aqui na área de blush e de contorno, só no nariz, que é a nossa exceçãozinha.
E hoje eu já vou aproveitar para mostrar para vocês a diferença do pó solto com o pó compacto. Pó solto é aquele pó que você vai selar a sua pele. E o pó compacto é um pozinho de acabamento. Por exemplo, eu vou pegar aqui um pouquinho agora e vou dar uma iluminada. Vou dar uma selada na onde eu apliquei o outro. Então é só para isso, tá, gente? Eu tô utilizando ele aqui já porque eu também vou usar ele nos olhos para vocês verem as utilidades desse querido aqui. E agora eu vou finalizar a nossa pele com uma bruma fixadora. É algo que eu não gosto de utilizar muito, vocês quase não veem aqui, mas quando eu quero um aspecto mais natural para minha pele, eu aplico, porque eu acho que ela tira um pouquinho esse ressecado que o pó deixa. Então eu vou de longe e vou aplicando em todo o rosto. Pode pegar o seu ventiladorzinho E a nossa pele está pronta, agora nós vamos para os olhos, que vai ser algo bem simples, mas muito funcional. Não vou aplicar mais corretivo aqui, porque eu já fiz a aplicação, então eu apenas vou vir com a minha esponjinha desmarcando. E a gente não vai utilizar a paleta de sombra hoje, nós vamos utilizar produtos que nós usamos na pele. Então eu vou pegar aqui o contorno que a gente utilizou para fazer um esfumado no meu olho. Essa é uma forma muito fácil e prática para quem não quer comprar paleta, ou até mesmo para quem viajou e não levou paleta, ou até mesmo se você não quer usar paleta. Então eu pego um pincel de esfumar bem fofinho e vou esfumando esse contorno aqui do canto externo do meu olho, levando levemente para o canto interno. Olha como a cor fica bonita, eu acho que fica bem monocromático utilizar as coisas da pele. Eu faço um esfumado bem difuso para ficar leve e chique. Vou colocar outra vez, a gente vai intensificando a cor. Vocês podem intensificar o tanto que vocês sentirem necessidade, viu? Eu coloco no final, o nosso foco é esse canto externo escuro. O restinho eu faço bolinha e jogo pra frente. Jogo pra fora também. Acho que só essas duas já tá ótimo. Vou colocar aqui no outro. E eu acho muito chique quando a pessoa vai em algum local simples, sabe? Que não é uma festa, porque em festa a gente já tá acostumada a fazer, mas um local assim que não necessariamente precisaria de um olho, mas ela faz pelo menos um marronzinho. Eu acho que fica muito bonito e já muda a sua maquiagem. Não fica tipo só fiz a pele. Então vocês sempre podem fazer isso quando vocês estiverem mais animadas em fazer algo no olho, mesmo simples que seja. Aí, como eu falei que a gente ia utilizar somente coisas de pele, nós vamos selar esse cantinho interno com o pó compacto. Poderia também ser com iluminador, se você quiser essa maquiagem mais glitterinada. Mas como eu quero ela mais mate mesmo, ó, o pó é a sombra nude perfeita. Porque ele vai ser mais ou menos do seu tom de pele e isso vai ficar mais nude automaticamente em você. Ó, eu aplico do canto interno, levando para o meio. Aplicar um pouquinho também aqui no canto interno para dar uma leve iluminadinha. E também vou iluminar abaixo da sobrancelha já com esse pó compacto. Aí não vai precisar utilizar nada de brilho nessa maquiagem. Eu venho com meu pincelzão de esfumar e tiro as marcações. Aproveitar para vir um pouquinho aqui, ó, no nariz já intensificando. Aí eu vou pegar o nosso contorno para também fazer um leve esfumadinho aqui na parte inferior. Aí eu vou trocando somente os pincéis, tá? Pode unir bem aqui com o final, pegar até mais um pouquinho, para não ficar nenhuma divisão nessa maquiagem. Eu vou fazer desse lado aqui com vocês um traço fininho, só pra a gente conseguir acoplar melhor os nossos cílios, que de esfumado é só isso. Então, tô aqui com uma canetinha da Catarine Hill e eu vou aqui carimbando bem rentezinho o meu cílio. Por experiência própria, não dá pra colar cílio postiço sem um delineado que seja. Então, façam. Eu faço um pouquinho, abro, acontece de ficar grosso, ó, esse olho aqui ficou fininho, esse olho aqui ficou mais grosso, então é normal, gente, esses traços aqui com delineador, eles são mais difíceis mesmo. A gente tenta fazer o mais fácil possível, mas às vezes erra um pouquinho, a gente tem que igualar, no caso, engrossar esse aqui um pouco, mas eu gostaria muito que ficasse fininho assim.
Mas como não tem como diminuir, né? O que a gente faz? A gente aumenta. Eu preparei aqui o meu cílio de cantinho, então se você quer uma maquiagem natural, eu sugiro que você aplique esse cílio de cantinho ou até mesmo só máscara de cílios, tá? Tô aqui com o meu, aí eu puxo o meu olho e eu encaixo, ó, no finalzinho. Abro pra ver. Esse cílio é ótimo, gente, pra quem não gosta de cílio postiço. Vou pegar uma máscara de cílio bem pequenininha, essa aqui é da Pop, pra gente fazer, ó, a junção aqui do nosso cílio natural com o cílio artificial. Aí é bem simples, eu gosto de começar aqui do início. E aí depois eu vou aqui nos dois. Aí o seu próprio cílio faz acabamento nesse. No caso, o meu não faz muito porque eu tenho muito pouco cílio. Mas assim, chega cliente aqui que tem cilhão e aí fica muito bonito porque o seu complementa esse. Eu vou aplicar também bem pouquinho embaixo, não quero muito. Vou nem pegar mais. Nas sobrancelhas, eu somente vou fazer o que eu faço de costume, que é limpar. Vamos olhar aqui com a água micelar, que uma certa pessoa danou de eu estar mostrando aqui pra vocês, eu limpando a sobrancelha com babinha. Então agora eu vou mostrar sempre a aguinha micelar, porque fica mais bonita. Mas brincadeira, a gente aposta que muita gente faz assim em casa. E na gente mesmo, não tem problema nenhum, né? Então eu limpo tudo, gelzinho incolor da Ruby Rose. Dou uma penteada. E nós vamos finalizar com os lábios. Eu não vou mentir pra vocês que só assim já estaria ótimo com um glowzinho assim. Essa maquiagem, ela te dá a possibilidade de utilizar muitas bocas. Hoje eu quero usar aqui com vocês uma paletinha que eu comprei de batom. É uma paletinha profissional, tá? Mas você pode pegar qualquer batom que você quiser. E eu vou testar aqui algumas cores. Vou misturar aqui, vou fazer uma mistura. Porque o bom dessas paletas é justamente fazer misturas. Vou tentar deixar aqui um nude. E ela é mais cremosa, então eu tô aplicando com um pincelzinho. Só pra ficar uma boca nude bem chique. Bem corzinha de nada mesmo. E a nossa maquiagem está pronta, uma maquiagem que ficou natural e chique, né, gente? Assim como a proposta desse tutorial. E se você quer aprender mais do mundo da automaquiagem, técnicas completas, técnicas detalhadas, tudo do zero, do iniciante até o avançado, eu tenho o meu curso completíssimo e eu sempre deixo ele aqui abaixo para vocês conhecerem melhor, tá? E se você gostou desse tutorial, não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe aqui abaixo a sua opinião e o seu comentário e até o próximo vídeo.